No capítulo 48 de Gênesis, ao lado do importante caráter profético na história de Israel, vemos José herdeiro, sendo-lhe dado a dupla porção assinalada entre os judeus ao primogênito, herdeiro do pai. Veja 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2. E não somente herdeiro, mas herdeiro em Canaã, herdeiro de Jacó, lá onde Raquel, como o povo bem-amado de Deus, tinha desaparecido. Aqui ainda tudo é ordenado, não segundo a natureza, mas segundo o propósito e os desígnios de Deus. José, nos seus filhos, possui em herança a porção arrancada à força das mãos do inimigo, porque, depois da sua rejeição, José ficou sempre um Cristo glorificado e como tal, herdeiro do mundo. Nos capítulos 49 a 50 de Gênesis, nós encontramos então, no capítulo 49, em seguida a sorte dos filhos de Jacó e dois fatos: o enterro de Jacó e a ordem relativa aos ossos de José, dado como penhor, certos de que a terra prometida verá o regresso de Israel, deixado no Egito conforme tinha sido dito a Abraão, e na aparência esquecida, enquanto a paciência de Deus suportava ainda a iniquidade dos amorreus. Deus não se fere quando já não há nenhum meio de suportar o pecado. Note-se a beleza da graça em José nos capítulos 47, versículos 7 a 8, e no capítulo 50, versículo 17, e nos versículos 19 a 20. Parece-me que a diferença entre a profecia de Jacó e a de Moisés, relativas às 12 tribos, é esta. A primeira tem por objetivo, em primeiro lugar, a responsabilidade dos chefes dessas tribos, tais como Rúben, Simeão, Levi, e em segundo lugar, os desígnios de Deus, que põe na primeira fila Judá, tipo do Senhor Jesus na realeza, e José, tipo do Cristo Nazareno, separado dos seus irmãos e mais tarde elevado à glória. Os outros filhos de Jacó, se excetuamos o que concerne a Benjamim, que devasta com poder, apresentam alguns caráteres gerais da posição e do comportamento das tribos de Israel. Dan prefigura a sua maldade e mesmo o seu caráter de traiçoeiro. A profecia de Moisés, no fim de Deuteronômio, pronunciada no momento em que Israel deixa o deserto, dá antes a sua história, considerada sob o ponto de vista da sua entrada no país de Canaã. O sacerdócio e o povo são ali os dois pontos em relevo. Todavia, o poder e uma bênção especial são concedidos a Judá nesta última profecia. Mas eu acrescento alguns pormenores acerca desta bênção profética. Podemos notar nas tribos a responsabilidade e a queda de Israel na qualidade de primogênito, segundo a natureza. Rúben representa Israel considerado sobre esse caráter. Simeão e Levi, que vêm em seguida e que querem manter o seu direito pela força carnal, não valem mais. Vem depois o decreto de Deus relativamente ao rei e à tribo real, até a vinda de Cristo, no qual pertencerá a congregação dos povos. José e Benjamim vêm ou vê no fim. José como representante do Cristo pessoalmente glorificado, Benjamim como representante do Cristo vindo em julgamento sobre a terra. José é um representante pessoal de Cristo, separado dos seus irmãos, glorioso e abençoado como herdeiro de todos os recursos de Deus. Antes disso, Dan, embora reconhecido como uma tribo que julga, e assim Israel nele, mostra-nos, no entanto, essa apostasia e esse poder de Satanás em Israel que leva o remanescente a olhar para além da porção de um povo infiel a todos os respeitos para aquele que é a salvação, Cristo. A tua salvação
espero, ó Senhor. Sou levado a crer que nas outras tribos nós temos um contraste especial entre o Estado de Israel oprimido e aquele em que Cristo, tomando em pleno o caráter de José na glória, responderá à fé do remanescente, expressa no versículo 18 e mais à frente. Dessa maneira, nesses caráteres das tribos, teríamos toda a história de Israel. Judá e José têm sido já particularmente distinguido na história. Judá como fiador de Benjamim e ligado a ele, e José em toda a sua história. Assim, após Judá, em Zebulon e Issacar, nós vemos Israel misturado com o mundo, ocupado na costa dos mares, onde procura o seu proveito, e tornando-se o escravo deste último, para encontrar descanso, mas isto leva a Dan e à apostasia, de sorte que no espírito da profecia o remanescente espera a salvação que deve chegar pelo verdadeiro José, ou seja, Cristo. Tudo é favorável para aquele que espera essa salvação. Outrora vencido, ele é por fim vitorioso. O seu pão é excelente e produz delícias reais no seu próprio país, sem que ele as procure misturando-se e sujeitando-se ao mundo. Naftali está na liberdade de Deus e pleno de palavras que têm a graça. Em José e em Benjamim, nós vemos a garantia de todas as bênçãos, no duplo caráter do Cristo, herdeiro celeste de todas as coisas, poder e força sobre a terra para a submeter. Desta maneira, eis que resumiria toda a cena. Rúben, Simeão e Levi representam o caráter moral e a queda de Israel responsável. Vê-se ali, como sempre, a corrupção e a violência. Tal é o homem. Vemos em seguida o decreto de Deus em Judá, subsiste até que venha aquele ao qual pertence a congregação dos povos. Quando ele vier em Judá, foi rejeitado e não houve congregação. Graça e união foram quebrados. Leia o capítulo 11 de Zacarias, porque isto tudo se refere a Cristo, sua vinda e rejeição. Depois, sendo tal o estado de Israel, relações com as nações, quando elas não têm lugar no poder do Senhor, não atraem, senão corrupção, sujeição ao seu jugo, tendo em vista o descanso e a prosperidade, enfim, a apostasia sendo, no entanto, sempre reconhecida como um povo. Então o remanescente olha para a única fonte de libertação e espera não o bem em Israel, mas sim a salvação da parte do eterno Deus. Vem em seguida o que temos já visto como sendo o duplo caráter de Cristo, separado dos seus irmãos, depois glorificado. José nulo representa como o homem celeste glorificado ao qual tudo é concedido, e Benjamim como o Senhor conquistando tudo sobre a terra. Em suma, temos neste capítulo a história completa de Israel desta maneira. Em primeiro lugar, a sua queda, a corrupção e a violência em Rúben, Simeão e Levi, como notamos já. Depois Judá, ou o desígnio de Deus no seu povo em relação com a linhagem real de Siló. Isto é muito simples. A ele se congregarão os povos. Note o versículo 10. Em seguida, são-nos apresentados Zebulon e Issacar, misturando-se com os gentios e submetendo-se a eles, em vista do ganho da prosperidade. Dan representa a astúcia do poder satânico, enquanto a fé espera a salvação do Senhor. Gade, Azer, Naftali, depois José e Benjamim, o fruto e o poder dessa salvação, quando o pastor, a pedra de Israel, também lá estiver, a prosperidade de Israel transbordará e o poder vitorioso lhe pertencerá. Pessoalmente, o temor de Deus estava em José, desde o começo até o fim.
é um princípio da maior importância e a verdadeira base do poder. Fosse qual fosse a sua glória, ele não aparecerá, ele não esquecerá Canaã, nem a promessa terrestre. Ele quer que os seus ossos para lá sejam transportados. E o mesmo se dá com Cristo. José, quando Israel está morto, perdoa os seus irmãos culpados e fala-lhes das suas riquezas. Dá-se ainda o mesmo com Cristo. Está acima das leis e dos justos temores daqueles que o rejeitaram. Ele quer abençoar Israel com os seus próprios recursos da glória celeste. Queria o Senhor apresentar o cumprimento de tudo isso em seu tempo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.